Atenção, você já ouviu falar em cuidados paliativos? Assim como a morte, esse é um tema que ainda existe um tabu, para ser falado. Mas apenas quem passa pela situação de um doente em fase terminal percebe a importância de se ter uma assistência médica, psicológica, para passar por essa situação tão difícil da melhor forma possível, gente? E os cuidados paliativos são assistências médicas para o paciente incurável e a família. Por que eu estou falando isso? Foi votado na Câmara de Vereadores a implantação dessas práticas em Londrina, viu? O Tominaga, vereador, conversou lá com a equipe. Aperte o play que a Gabi foi lá para falar para a gente sobre esse projeto. Foi protocolado um projeto de lei na Câmara de Vereadores e discutido em primeira discussão a respeito do direito de acesso aos cuidados paliativos nos serviços de saúde do município de Londrina. O que são esses cuidados paliativos, como que funciona, o principal objetivo realmente desse projeto de lei protocolado? Olha, é um projeto muito importante, que o Executivo Municipal protocolou e a gente aprovou em primeira discussão. Esses cuidados paliativos, muitas vezes é pouco conhecido pela população e o projeto ele quer realmente garantir para que os cidadãos que precisarem dessa equipe multidisciplinar, eu já estou falando um pouquinho do que é o cuidado paliativo, então ele institui, na verdade, um programa de cuidados paliativos aqui na cidade de Londrina para garantir para as pessoas que elas tenham direito, e quem vai ter esse direito. Baseado em um diagnóstico médico, o médico ele vai falar para a família, normalmente é para a família que se fala, que a situação daquele paciente é irreversível, está em estado, talvez, o termo, não sei se é o adequado, mas em fase terminal. E não adianta mais seguir com algum tratamento mais invasivo, Então, basicamente é isso. A partir do momento que o paciente ele é diagnosticado nessa fase, ele entra em cuidados paliativos. E é muito comum a gente ver isso aí, por exemplo, na iniciativa privada, em plano de saúde, os planos oferecendo esses cuidados paliativos. Aqui em Londrina, por exemplo, o Hospital do Câncer, eu sei que oferece. Acredito que em outros hospitais também exista esse serviço. Mas a gente quer garantir, inclusive no serviço público, que isso aí seja feito realmente e de forma mais ampliada e com o avançar do tempo, isso aí seja mais entendido culturalmente pelas pessoas. Você citou aí uma equipe interdisciplinar para esse momento que a pessoa está no finalzinho da vida. O que seria esse atendimento de várias disciplinas médicas diferentes? Então, esse finalzinho da vida, muitas vezes, ele pode ser de uma semana, 2 semanas, 2, 3, 5, 6 meses, não dá pra gente saber, Então, cada caso é um caso. E essa equipe, na verdade, ela vai dar uma condição não somente para o paciente, mas para a família, que eu acho que é muito importante nesses momentos, as famílias terem as informações e o tratamento, inclusive, psicológico, de fazer com que a pessoa entenda aquele momento, para garantir ao paciente a qualidade de morte, um termo assim que a gente não se sente à vontade para falar, mas nada mais é do que isso, de você dar uma qualidade de morte para aquela pessoa que está ali e para a família também que está sofrendo. E até transforma a família em uma rede de apoio para a pessoa que está passando por aquele momento. Exatamente, o que acontece, eu falo com propriedade porque a gente passou, no final do ano passado, por esse tipo de atendimento com o meu pai, Infelizmente ele faleceu, no dia 1º de dezembro, mas foi exatamente isso, um esclarecimento a respeito daquela situação, do que estava acontecendo, das alternativas, não é simplesmente desistir, não. Alternativas são essas, cabe à família e o paciente decidirem o que acha melhor. Mas a partir do momento que você opta pelos cuidados paliativos, as coisas começam realmente a ficarem mais claras, Você começa a ter um atendimento personalizado, e realmente há um cuidado com toda a família e com o paciente, para que no final das contas todos tenham aí, vamos dizer assim, um momento de dignidade entre os entes, entre os familiares, entre os amigos. Então é muito bacana esse programa. A aplicação disso para a Secretaria de Saúde Municipal, para o setor de saúde do nosso município, qual seria o próximo passo? Como que isso funcionaria?
Então, isso aí não vai servir somente para o município, né? Ele vai servir para todos que atendem a rede de saúde aqui do município, seja particular e seja público, né? Então, a gente tem, por exemplo, inclusive a gente recebeu, né, uma mensagem do pessoal do Hospital Zona Norte, porque ali é um hospital, né, de referência, e é ali onde muitas vezes tem esse diagnóstico, então você não vai ter o atendimento numa UBS, né, numa UPA, mas sim em hospitais. Mas assim, é um marco legal que está sendo votado, né? Voltamos em primeira discussão, foi aprovado, daqui uns dias a gente volta para a segunda discussão, e se aprovado, o prefeito sancionar, aí sim a gente vai ter esse marco legal, e aí as organizações elas vão, vamos dizer assim, se ajeitar, né, em relação à própria estrutura, não só na estrutura física, mas principalmente na estrutura do corpo multidisciplinar e também em capacitação. Tendo esse apoio no momento como esse, a gente evita outros atendimentos no futuro em relação aos entes, até mesmo a parte psiquiátrica do município de Londrina. Esses familiares vão ali saber lidar melhor com essa situação psicológica e digerir toda a situação. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de perda de um ente, de um amigo, né, ou de um ente querido, um ente próximo, cada um tem o seu momento, o seu tempo, mas essa equipe ela ajuda muito, sabe? Esclarece muitas coisas e, de uma certa forma, se a família souber aproveitar disso, é um momento realmente de aproximação, de muitas vezes, como se diz, de abertura de diálogo a respeito de coisas que ficaram ali, né, de relacionamento entre os filhos, entre o pai, entre a mãe, enfim. Então é uma coisa, assim, só quem passa por isso que realmente pode dizer, assim, o quão bom, né, é ter esse cuidado paliativo quando você está num momento tão difícil.